A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Hoje vamos falar quando o Senhor se revela a Jó. Aí o tema eu coloquei: Deus criou o mundo, eu e você. Aí você pode dizer, mas é algo tão raso. Eu concordo. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente esquece que o Criador do mundo, meu e seu, é Deus. Por mais que a gente vá na igreja, por mais que a gente tenha compromisso com ele, é só a dificuldade de bater na porta. E Jó, a gente sabe que ele questionou muito, que ele culpou muito o Senhor. Aí chegou a hora do Senhor se revelar a ele. Jó 38, do 1 ao 11. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Veja que do meio da tempestade. Às vezes a tempestade é Deus permite. Por exemplo, tudo aquilo que está acontecendo em Minas é terrível, é sofredor, é triste, percas de familiares, sim. Mas eu estava pensando ali, vai se fazer novas casas. E quem não tinha condições vai ter uma casa melhor. Então, muitas vezes, vem a tempestade para lá na frente aprender algumas coisas, tirar daquilo tudo experiência, ensinamento para a vida. As suas palavras só mostraram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Não é sério? O Senhor disse, as tuas palavras só mostram a sua ignorância. E quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Às vezes eu e você faz isso, sabia? A gente coloca a sabedoria do Senhor em xeque. A gente age com ignorância. Quando a gente murmura, quando a gente fala o que não deve. Porque a gente está vendo o nosso olhar. O nosso jeito humano a gente é falho, a gente não sabe de nada. Quem sabe tudo é o Senhor. Mostre agora se que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Pensa bem, Deus fazendo pergunta a mim e a você. Que coisa aterrorizante. O que é que a gente tem de sabedoria para responder a Deus? Nada. A gente não tem nada. E Jó era humano igual a mim e a você. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Pensa a situação de Jó. Como é que Jó ia explicar isso? Né? Que é coisa que foge da mente humana. Ali, minha gente, toda a dor parou. Veio o quê? Veio o medo. Veio a insegurança. Porque agora não era aqueles amigos de Jó que estavam o julgando. Mas era Deus que estava conversando com ele. E que eu e você aprenda com tudo isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Que pergunta forte. Aonde é que Jó ia saber como foi que foi feito o mundo, a medição do mundo? Só o arquiteto, que era Deus. Mas Deus quis dizer assim, Jó, não fala o que tu não sabe. Jó, era para tu estar me adorando e ficar em silêncio. E como eu sei que tu é ser humano, só chorar. Então, muitas vezes, eu e você tem que fazer só isso, só chorar. A dor vem, só chorar e dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Em cima de que está firmado as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Arquiteto, engenheiro, mestre de obra, pedreiro, tudo ali era o Senhor. E ele fazendo pergunta a um ser humano que jamais poderia responder nada. E muitas vezes essas perguntas é a mim e a você. Quando a gente questiona alguma coisa que não sabemos. Quando não se sabe, é melhor ficar em silêncio. Lembra-se quando ele perguntou 3 vezes a Pedro, tu me amas? Que ele, Senhor, tu sabes. Porque Pedro sabia que o amava, mas também sabia que o errou e sabia que o Senhor sabia todas as coisas. E que o Senhor também sabia porque estava fazendo aquela pergunta a ele. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. E os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Aonde é que ele ia saber disso? Que as estrelas cantavam, que os seres celestiais gritavam de alegria, os anjos. Não tinha como ele saber de tudo isso. Existem momentos que é melhor a gente fechar a boca,
Existem momentos que a gente chora no meio da tempestade, mas sabendo que Deus está ali, e que Deus não passa nada despercebido da mão dele, e ele sabe o que faz. Quando o mar jorrou no ventre da terra, quem foi que fechou os portões para o segurá-lo? Olha que coisa gloriosa. Quer dizer, o mar jorrou, mas tinha portões que foi fechado. Quem fechou? O Senhor. Aonde é que se tem portões para fechar o mar? Algo tão tremendo e terrível. Não tem como fechar o mar se não for Deus. A tecnologia está aí? Está. Existe muita coisa que o homem faz? Existe. Mas se o Senhor permite que o mar avance, não tem como portões para fechar ele. Então ele fazia perguntas muito fortes. Ele fazia perguntas que sabia que Jó não ia responder. E aquilo ali constrangeu Jó, envergonhou Jó, porque Jó entendeu que falou demais. Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. O poder da vida, da morte, da lua, das estrelas, do sol, do dia, da noite está com o Senhor. Então é nesse momento que a gente entende que não adianta se desesperar em algo que a nossos olhos não tem solução. Porque se não tiver solução, porque Deus tem outro projeto, Ele cria outra situação, outra solução. Então não adianta, porque se desesperar só vai o quê? Adoecer, ficar inquieto, com ansiedade, trazer problemas de saúde. E a situação vai ficar daquele mesmo jeito, não é verdade? Marquei os seus limites e fechei com tranca as suas portas. Ele fez pergunta, como Jó não respondeu, ele mesmo respondeu. Porque ele sabia que era impossível Jó responder aquilo. Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará, e as suas altas ondas pararão aqui. Nesse momento, essa primeira conversa, esse primeiro diálogo do Senhor com Jó, era só sobre o mar, sobre quando o Senhor criou a terra. E amanhã a gente vai dar continuidade e eu e você vai ver que conversa, que poder grandioso. Tem cabelo aqui batendo no meu rosto, está coçando, desculpa. Então, isso cabe a mim e a você a falar menos. Isso cabe a mim e a você não questionar aquilo que não tem condições de questionar e que a gente não entendemos. Como Jesus disse lá aos discípulos, lá em João 13:7, o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, a gente lê na palavra, a gente erra menos. Olha o que fala aqui em Isaías 45:7. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. E mando bênçãos e maldições, eu, o Senhor, faço tudo isso. Tem noção? Eu e você não tem noção do que é isso. Mas isso nos ensina a não questionar. Isso nos ensina a não estar falando bobagem. Porque o poder é dele e ele sabe todas as coisas. Olha, foge da nossa mente humana quando ele diz, a Bíblia diz, que até o nosso cabelo está contado. Não tem como contar os cabelos. Nem o do braço a gente conta. Para terminar aqui em Mateus 28, do 18 ao 21. Os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Veja que o adoraram aqueles com seriedade e com fé, mas teve uns que tiveram dúvida. Dúvida não vem de Deus. Dúvida elimina a fé. Dúvida, eu e você perdem o melhor do Senhor. Mas teve aqueles que o adoraram. É na dor, na alegria e na tristeza que a gente adora. É quando a gente não entende nada que a gente adora. Mesmo machucando, dizendo, nosso Senhor, me ajuda a te adorar e me ajuda a te agradecer por tudo isso. Porque humanamente falando, eu não estou entendendo nada e está doendo muito. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, independente da situação, adore. Não duvide, porque quando o Senhor viu aquela dúvida, ele disse, Deus me deu, Jesus disse, todo o poder no céu e na terra. Ele já disse tudo, não é verdade?
Então amanhã continuaremos a história de Jó. Mas lembre-se que Deus criou o mundo, eu e você. E que Ele está no controle de tudo. Não adianta criar situações que vai piorar a sua situação. Não adianta fugir de onde você está. O que adianta é adorar. O que adianta é ter fé, é não duvidar. E na hora certa, o Senhor chega para falar como Ele chegou para Jó. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.